O tema de hoje da mensagem é as trombetas. As trombetas de Deus. Nós já vimos em outras oportunidades que havia um feriado em Israel chamado Festa das Trombetas, né? Esse feriado era o 6º feriado anual. Perdão, era o 5º feriado anual. Era o feriado da Festa das Trombetas. Então, esses eram os 7 feriados que estão aqui na tela, né? Então, você tem aí os feriados e as datas em que ocorriam, né? Começando aqui eu coloquei o feriado e o dia do mês, né? Então, a gente tem, logo no primeiro mês, já, que maravilha, né? 3 feriados seguidos. Páscoa, em seguida pães asmos, que duravam uma semana, primícias, aí depois tinha um intervalo até o mês 3, com a festa do Pentecostes, aí vinha quase 4 meses sem feriado nenhum, para depois, no mês 7, ter 3 feriados seguidos. Então você vê que a distribuição de feriados no calendário de Deus é bem diferente da que a gente tem no nosso calendário brasileiro, né? Mas esses são aqui os feriados anuais de Israel, e a data do ano aqui está conforme a data que aconteceu pela primeira vez na saída do Êxodo, quando esses feriados foram estabelecidos, e também quando eles se cumpriram aí na história de Jesus, né? Então a gente tem que os feriados eram não somente cerimoniais, mas também proféticos, né? Cada feriado foi estabelecido para apontar para algo do futuro. Páscoa, por exemplo. O Cordeiro Pascal foi morto antes da saída do Êxodo e Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Na saída do Êxodo, eles comeram os pães asmos e Jesus é o pão da vida, sem fermento, sem pecado nenhum. A gente tem o próximo feriado depois, primícias de Cristo, é a primícia primogênita dos que dormem, a gente vê na Bíblia. Depois a gente tem o Pentecoste. O Pentecoste, lá na época de Moisés, foi quando Deus desceu até o monte e deu a lei. E nos tempos de Jesus, quando Deus mandou o Espírito Santo descer. E aí se cumpriu a festa do Pentecostes. Depois a gente tem um longo intervalo, né? Vou pular aqui a festa das trombetas, porque é o tema da mensagem dessa manhã. A gente tem o feriado do dia da expiação, que nós sabemos que na nossa história aqui da Igreja Adventista, nós lemos aqui no livro Grande Conflito, que passou a ocorrer a partir do dia 22 de outubro de 1844, né? E depois nós temos a última festa, que é a festa dos tabernáculos, quando todo Israel saía de suas casas para morar em cabanas por 7 dias. A esses 7 dias era acrescentado um 8º dia. E isso lembra uma passagem muito conhecida de que nós, quando formos para o céu, ficaremos 7 dias ascendendo até lá. Aqui está um texto sobre aqui. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas e com sua própria destra as colocou sobre a nossa cabeça. Então nós temos aí os 7 feriados semanais, e eu pulei a festa das trombetas porque é o tema da mensagem dessa manhã. A pergunta inicial aqui, uma das perguntas iniciais que nós precisamos entender é um feriado cerimonial? Quando se cumpriu, então, profeticamente esse feriado? Se era um feriado com significado profético, quando ele se cumpriu, né? Então, a gente tem algumas considerações para fazer, né? Vocês lembram que eu falei aqui que havia um intervalo muito grande, né, entre a festa do Pentecostes e a festa das trombetas. Havia um intervalo de mais ou menos 4 meses, né? O Pentecostes se cumpriu lá quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, e essa descida ocorreu no ano 31, que foi o ano da morte de Cristo, o ano de sua ressurreição, o ano em que o Espírito Santo foi derramado. Já a festa da expiação se cumpriu em 1844. Então nós temos aí mais de 1800 anos entre uma festa e outra. 1813 anos. Aí fica a pergunta, será que essa festa das trombetas se cumpriu mais perto da festa do Pentecostes ou mais perto do feriado do dia da expiação?
Isso é o que nós vamos ver, então. Vamos ver. Vamos ver o propósito do feriado do Dia das Trombetas. O propósito do feriado do Dia das Trombetas era exatamente anunciar o dia do juízo. As trombetas eram tocadas para anunciar que o dia do juízo estava chegando. Por essa razão, nós podemos entender que esse feriado se cumpriu mais perto do dia da expiação do que do dia do Pentecostes. Mais perto, portanto, do feriado número 6 do que do feriado número 4. Alguma dúvida? Não? Estou indo muito rápido? Não? Muito bem, vamos continuar então. Na frente, no banco de vocês têm alguns exemplares do livro Grande Conflito. Esses exemplares estão à disposição para você levar para casa, presentear quem você quiser. Nós temos aqui vários exemplares guardados, além desses que estão aí nos bancos. Então, convido todos a abrirem esse livro na página 143. Nós vamos ler um versículo, vamos ler um pequeno texto que mostra quando a mensagem que anunciava o juízo de Deus sobre a terra começou a ser pregada. Olha só, lá na página 143, lá na primeira linha, você tem escrito o seguinte, olha só. Sobre Guilherme Miller, em 1818, chegou-se a conclusão de que em cerca de 25 anos, Cristo voltaria para resgatar seu povo. Aqui Guilherme Miller entendia que em 1844 não seria o juízo, seria a volta de Jesus. Então, ele chegou a esse entendimento em 1818. E aí, se você for no terceiro parágrafo de baixo para cima, na última frase do terceiro parágrafo de baixo para cima, você vê ali, ele esperou 9 anos e o fardo pesava cada vez mais em seu coração, até que em 1831, pela primeira vez, ele expressou publicamente a razão de sua fé. Então você vê aí na história que nós vemos no Grande Conflito, exatamente o cumprimento desta trombeta também. A mensagem começando a ser anunciada antes do juízo, perto do juízo, sobre o juízo. Então, esse feriado típico aqui das trombetas se cumpriu na história que deu origem aqui à nossa igreja. É o anúncio de que o juízo estava próximo, o anúncio de que o juízo estava para chegar. Então, assim se cumpriu esse feriado da festa das trombetas na história dos mileritas, que foi a história que deu origem aqui ao movimento adventista do sétimo dia, a igreja adventista do sétimo dia. Mas veja que curioso. Naquela época, quando essa mensagem começou a ser pregada, de que Jesus iria voltar em 1843, depois 1844, muitos deles acreditaram de que a forma de interpretar a Bíblia, que era utilizada dessa forma, essa maneira de pesquisar, de aplicar as profecias, que Guilherme Miller usava, estava certo. Muitos começaram a duvidar de que ele estivesse correto em sua forma de estudar e interpretar a Bíblia. Ocorreu um fato, porém, que trouxe muita credibilidade às palavras que ele dizia. E esse fato foi um cumprimento de profecia. Mais precisamente, veja que curioso, o cumprimento de uma das trombetas do Apocalipse. No dia 11 de agosto de 1840, houve o cumprimento de uma das trombetas do Apocalipse, e esse cumprimento fez todos verem que ele estava correto em seus métodos de interpretação. Então, vamos para a página 174 agora. Qual era a dúvida das pessoas? Por que as pessoas não acreditavam na pregação do Adventismo no início? Veja só, lá na página 174, está escrito o seguinte: o texto bíblico que, acima de todos os outros, tinha sido não apenas o alicerce, mas a coluna central da fé adventista, foi a declaração: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado.
E o que eles não acreditavam? Eles não acreditavam que as 2.300 tardes e manhãs eram 2.300 anos. Eles acreditavam que eram 2.300 dias mesmo, dias corridos de 24 horas. O que aconteceu em 1840, que fez com que todos vissem que o princípio dia-ano estivesse correto, foi o cumprimento de uma profecia temporal também, em que se confirmou esse princípio dia-ano, ou seja, uma profecia que na Bíblia fala dias, mas no fundo são anos, e isso se cumpriu, e todos puderam ver. E nós vamos ver qual foi essa profecia agora. Vamos lá na página 145. Na página 145 está no primeiro e no segundo parágrafo aí do grande conflito. Página 145 está escrito o seguinte: em 1840, outro cumprimento notável das profecias atraiu a atenção de muitos. 2 anos antes, Josiah Litch havia publicado uma explicação de Apocalipse 9, que é o capítulo que nós vamos ver, que contém a descrição das trombetas, predizendo a queda do Império Otomano em 1840. Em algum momento do mês de agosto, poucos dias antes de acontecer, ele escreveu: terminará em 11 de agosto de 1840, ocasião em que podemos esperar a desintegração do poder otomano em Constantinopla. Predição cumprida. No exato momento especificado, a Turquia aceitou a proteção dos poderes aliados da Europa e assim se colocou sob o controle das nações cristãs. Esse evento cumpriu de forma exata a predição. Olha o efeito. Um grande número de pessoas se convenceu de que os princípios de interpretação profética que Miller e seus colaboradores adotavam estavam corretos. Pessoas cultas e importantes se uniram a Miller na pregação e publicação de seus pontos de vista. De 1840 a 1844, a obra cresceu rapidamente. Então a gente tem aí essa pregação, essa profecia que se cumpriu em 1840, que é a profecia de uma trombeta do Apocalipse, que nós vamos ver a 6ª trombeta, desempenhando o papel da trombeta que nós vimos aqui, de alertar as pessoas para algo que estava vindo, o juízo que chegaria. Muito bem, então vamos lá para a Bíblia. Essa trombeta que se cumpriu, que nós acabamos de ver, está em Apocalipse 9. Vamos lá abrir Apocalipse 9. E o que nós precisamos entender nessa manhã é o seguinte: se houve uma trombeta que se cumpriu, nós precisamos entender qual foi ela. Se foi a 6ª trombeta, quando se cumpriram as 5 anteriores e quando se cumprirá a 7ª. E hoje nós estamos em qual trombeta? Ainda na 6ª, já na 7ª, ou a 7ª já passou? Então, esse é o objetivo aqui da mensagem dessa manhã. Então, nós vamos ver aqui que as trombetas são... aqui eu trouxe um texto também desse pastor, que foi um pioneiro também da igreja, que ele escreveu também sobre o que aconteceu em 1840, né? Só vou ler o segundo parágrafo. Se isso acontecer, segundo ele afirma, será estabelecida sem sombra de dúvida sua alegação de que um dia em profecia simboliza um ano e que os 2.300 dias são 2.300 anos que terminarão em 1844. Então, a trombeta é um instrumento de sopro. Vamos lá para Josué, capítulo 6, versículo 4. Vamos ver um pouquinho sobre as trombetas. Nós temos um episódio ali sobre as trombetas em Josué, capítulo 6, versículo 4. Olha só, em Josué 6,4 nós temos a história da queda de Jericó. E nós temos aqui Josué capítulo 6, versículo 4. Está escrito assim: e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. Né? Então,
tem um vídeo aqui, mas a gente não precisa mostrar a imagem, só o som, que é o vídeo do som dessa trombeta de chifre de carneiro. Vamos ouvir o som para a gente ver mais ou menos como é. Acho que eu deixei pronto aí no computador. Não precisa mostrar a imagem, não precisa mostrar a pessoa tocando, só mostra. Só vamos ouvir o som para a gente ter uma ideia de como era o som dessas trombetas de chifre de carneiro. Então você vê aí o toque da trombeta, que é possível tocar de várias formas, uma forma contínua, uma forma fazendo várias interrupções, mas esse aí é o toque da trombeta, que na verdade é uma corneta feita de chifre de carneiro. Então, para que serviam, para entender as trombetas do Apocalipse, a gente tem que entender para que serviam as trombetas aqui na história de Israel, né? Então a gente tem aqui alguns usos, né, das trombetas. Deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo mudar. Tá bom aqui, né? Nós temos alguns usos aqui das trombetas, né? Nós precisamos entender os usos que eram feitos nas trombetas lá na história de Israel e para tentar entender no Apocalipse quais eram os significados dessas trombetas aqui, né? Sobre o que estão falando as trombetas do Apocalipse. Então, olha só, nós temos aqui que um dos usos, que está lá em Números 10, versículo 2, eu vou ler para vocês, é exatamente uma convocação, né? Você toca um instrumento de som para convocar as pessoas. Vamos partir, vamos chegar. Israel naquela época era um povo nômade, né? Não haviam chegado na Terra Prometida ainda. E esse toque da trombeta servia exatamente para fazer essa convocação ou a partida, né? Você vê ali. Números 10, versículo 2. Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Esse é um dos usos, então. Outro uso, cerimônias e festividades religiosas. Também anunciar que uma festividade religiosa, uma cerimônia, estaria começando. Você vê isso lá em Levítico 23, no capítulo 23, no versículo 24. Então está escrito o seguinte, lá em Levítico 23, 24. Eis que o povo... Perdão, estou em Números. É Levítico. Levítico 23, 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Então você tem aí as trombetas marcando festividades religiosas, adoração no templo, e você tem também as trombetas sendo usadas nas guerras. Isso você vê, por exemplo, vamos lá, Jeremias 4,19. Você vê uma evidência lá. Existem várias evidências de todas elas, mas nós vamos ver aqui só uma de cada um. Jeremias 4, 19. Jeremias 4,19. entranhas minhas, estou com dores no meu coração se agita em mim, não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Então, trombeta aqui também marca guerras e convocações. Então, a pergunta que fica é como saber a que se referem as 7 trombetas do Apocalipse. Como nós vamos saber? Nós vamos saber pelo contexto em que aparecem tanto na Bíblia quanto no espírito de profecia. Esse texto que nós lemos aqui no Grande Conflito, na página 145,
Vocês acham que se enquadra mais em qual das três? Em qual das três, o texto que nós lemos aqui sobre a queda do Império Otomano, se enquadra mais em guerras e batalhas, mais em festividades religiosas, ou mais em partida e parada de acampamento? Qual é o palpite? Guerras e batalhas. Guerras e batalhas, exatamente. Guerras e batalhas. Vamos ver agora a evidência na Bíblia, a conclusão na Bíblia de que se trata exatamente de guerras e batalhas. Vamos então agora começar a ler os textos das 7 trombetas no Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse capítulo 8, a partir do versículo 2. Olha só que interessante. Apocalipse 8, versículo 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Esses 7 anjos já haviam sido apresentados antes, lá no texto das 7 igrejas, quando ele fala o mistério das 7 estrelas que precisam de 10. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, guarda essa informação que nós vamos usar mais para frente. Vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Então nós vamos ver aqui se essas trombetas, quais serão os usos dela, o que esses usos significam. Vamos para o versículo 3 agora. Vamos verso a verso. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Vou fazer uma outra pergunta. Que anjo é esse? É um anjo muito especial, porque ele é um anjo que ele está atuando como sacerdote no santuário. Que anjo é esse? Quem é a única pessoa que é capaz de no santuário celestial ministrar como sacerdote? Jesus Cristo. Esse anjo então é Cristo. Veio então Jesus e pôs-se junto ao altar. Que altar é esse? Nós temos no santuário 2 altares, né? Temos o altar de holocausto e o altar de incenso. Que altar que é esse? É o altar de incenso. Em que lugar do santuário ficava o altar de incenso? Pátio Santo ou Santíssimo? O altar de incenso. Vamos ver aqui. O altar de incenso ficava em que lugar? Ficava no lugar santo. O altar de incenso ficava no lugar santo. Então você vê uma cena aí que está acontecendo no santuário celestial, enquanto Jesus ministra no lugar santo. Ou seja, você vê uma cena que está acontecendo antes de que ano? Se ele foi para o Santíssimo em 1844 e essa cena é no Santo, foi antes de que ano? Antes de 1844. Então isso vai nos dar uma informação valiosa sobre quando as trombetas do Apocalipse vão acontecer. Aí você tem a figura também do incenso, né? Você vê a figura no versículo 3, você tem a figura do incenso. Foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Nós sabemos o que esse incenso significa, não sabemos? O que significa o incenso? As orações, significam as orações. Mas não fica estranho? Não ficaria estranho, por exemplo? Foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações. Foi-lhe dado muita oração para pôr junto com as orações. Isso é porque existe também outro significado para o incenso, que nós vamos ver qual é. O incenso que subia com as orações de Israel representa os méritos e intercessão de Cristo. Então Jesus misturou as nossas orações com os méritos dele para que subissem como aroma agradável até o Pai. Então, quando João vê as orações e fala que as orações dos santos são o incenso, é porque ele veja uma coisa só, tudo misturado. Mas o incenso aqui representa os méritos de Cristo, o aroma suave.
Então vamos continuar lendo a partir do versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então você vê aí, né, essa questão de intercessão, né? As orações foram oferecidas, Cristo ofereceu, misturou com seus méritos e chegaram até o Pai. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. O que significa, será, essa questão de lançar sobre a terra, né? Cristo jogando o incensário na terra com fogo. Vou ler um comentário aqui, bem interessante, que saiu na edição da Escola Sabatina de 2019, que a gente estudou o Apocalipse, na parte das 7 trombetas. Tem um comentário muito interessante que dá um pouco de luz sobre o que significa essa imagem de Cristo jogando este incensário sobre a terra. O que significava, né? Olha só, saiu no dia 10 de fevereiro de 2019 na lição. Está escrito o seguinte: um comentário judaico sobre a Bíblia explica que no sacrifício da tarde, o cordeiro era colocado sobre o altar de holocausto e o sangue era derramado na base do altar. Um sacerdote escolhido levava o incensário de ouro para dentro do templo e oferecia incenso no altar de ouro, no lugar santo. Exatamente o que a gente viu aqui no Apocalipse. Quando o sacerdote saía, ele jogava o incensário no chão, produzindo um barulho forte. Nesse momento, 7 sacerdotes tocavam suas trombetas, marcando o fim dos serviços do templo naquele dia. Então você tem aqui essa explicação, né? Se trata de uma explicação sobre uma intercessão no lugar santo. Então, o importante dessa cena é entender que essas 7 trombetas são tocadas como resposta às orações dos santos que são levadas até Deus. Esse é o ponto aqui do Apocalipse, do capítulo sobre as trombetas. Nós temos Jesus intercedendo por nós, levando as nossas orações, e como resultado, essas trombetas são tocadas. São tocadas e exatamente para responder às orações dos santos no que diz respeito à opressão pela qual eles estão passando. Né? Se você vê Cristo aqui ministrando no lugar santo, então, porque essa cena ocorre, pode ter ocorrido desde o ano 31, quando ele subiu ao céu, até o ano de 1844. Nesse período, o principal poder que oprimiu o povo de Deus foi Roma, em suas diversas fases. Né? Roma, inclusive, na figura dos reinos que se sucederam após a sua queda. Então, a gente vai ver, então, que as trombetas são instrumentos de Deus para fazer, para punir aqui o Império Romano, que vão acabar levando a sua queda. Então, vamos começar lendo a primeira trombeta, então. Antes, vou contar uma curiosidade. Uma curiosidade que eu já procurava a resposta para isso há muito tempo, mas ontem achei a resposta. Essa figura de Cristo intercedendo no lugar santo é muito interessante, né? Porque você vê Jesus oferecendo as nossas orações, e essas orações subindo até o Pai. Mas, depois de 1844, nós temos a informação, tanto pela Bíblia quanto pelo Espírito de profecia, de que Jesus mudou o compartimento. Ele foi para o lugar santíssimo. Só que mesmo no lugar santíssimo, ele continua sendo nosso intercessor. As nossas orações continuam ascendendo até o Pai. Não é verdade? Não continuam? Nós não temos aqui um canal de comunicação aberto com o Pai por meio de Cristo? Agora, a pergunta que eu sempre
procurei a resposta e nunca achei é como nós temos esse canal de comunicação aberto se o altar de incenso ficou no lugar santo e ele mudou de compartimentos. Será que ele ministrava nos dois compartimentos? Alguém já parou para pensar nisso? E aí eu achei a resposta. Vamos ler a resposta aqui, está no livro. Eu acabei nem colocando aqui na apresentação porque foi algo inesperado. Está no livro Primeiros Escritos. No livro Primeiros Escritos é a visão que Ellen White teve do Santuário Celestial. Olha só, na página 32. Olha só a visão que ela tem. Que interessante. Na Santa Cidade vi o templo no qual entrei. Passei por uma porta antes de chegar ao primeiro véu. Este véu foi erguido e entrei no lugar santo. Ali, ou seja, no lugar santo, vi o altar de incenso, o castiçal com 7 lâmpadas e a mesa com os pães da proposição. Depois de ter eu contemplado a glória do lugar santo, Jesus levantou o segundo véu e passei para o Santo dos Santos. No lugar santíssimo vi uma arca, cujo alto e lados eram do mais puro ouro. Em cada extremidade da arca havia um querubim com suas asas estendidas sobre ela. Tinham os rostos voltados um para o outro e olhavam para baixo. Preste atenção agora. Entre os anjos estava um incensário de ouro. Então Jesus, a partir de 1844, continuou usando o incensário, não mais no lugar santo, mas no Santíssimo, na arca, sobre a arca. Veja que interessante. Então isso prova aqui que a nossa cena das trombetas aqui começa a acontecer no templo de ministração de Cristo, no lugar santo ainda. Muito bem, vamos lá para a primeira trombeta. Vamos lá. Apocalipse capítulo 8, versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então aqui é uma linguagem puramente simbólica. Você vê essa questão de saraiva, a interpretação dos nossos pioneiros é saraiva como chuva de pedra, como granizo. Esse gelo eles associam como uma calamidade que vem do norte, porque eles estavam no hemisfério norte, e o polo norte é de onde vinha o frio. Você vê fogo aqui como sendo um símbolo sim, de juízo, né? Então um juízo vindo da parte de Deus da região norte, com sangue. Sangue é símbolo de vida, mas derramamento de sangue é símbolo de morte, né? E foram lançados na terra. Esse lançar é também símbolo de juízo, né? Atira a primeira pedra quem nunca pecou. Então esse lançar também é uma forma de juízo. E queimou-se a terça parte das árvores, toda a erva verde foi queimada. Árvore, erva verdes é um sinônimo de pessoas, né? Toda árvore que não dava um fruto, essa eu cortarei. Então você vê na Bíblia várias passagens aí associando árvore e erva verde com pessoas. E aí os nossos pioneiros interpretaram essa trombeta como sendo um dos primeiros ataques ao Império Romano, que aconteceu aqui pelos povos bárbaros em 395 por uma pessoa chamada Alarico. Então é aí a interpretação da primeira trombeta. Alarico, 395 depois de Cristo. Você vê nas primeiras trombetas, nas várias trombetas, sempre essa questão de um terço. A explicação para isso é que o Império Romano ele foi dividido em 3 partes. Vocês lembram do Constantino?
Constantino, aquele que se converteu ao cristianismo, mas era uma conversão só da boca para fora, era uma conversão nominal, porque na verdade ele misturou o paganismo, trouxe todas as festividades pagãs para dentro da igreja, ainda fez o decreto dominical e no final ele acabou dividindo o seu reino entre seus 3 filhos. Sabe quais eram os nomes dos filhos de Constantino? Constantino, Constante e Constâncio. Então ele dividiu aí o Império Romano para os seus 3 filhos, e essa repetição nas trombetas, um terço, está aí para mostrar que essas trombetas vão atacar exatamente esse império que havia sido dividido em 3. Então temos aqui um gráfico aqui das 7 trombetas, que saiu aqui nesse livro também, é o Guia de Estudos Bíblicos aqui da Casa Publicadora, é a tradução de uma sequência de estudos bíblicos que foi feita nos Estados Unidos nos anos de 1880. Então você é um livro bastante conhecido aqui da nossa igreja. Aqui nós temos a tradução dele aqui para o português, e esse gráfico que eu vou mostrar, ele saiu aqui nesse guia de estudo. Acho que alguns de vocês têm. Acho que a irmã Rogéria tem esse guia de estudo. Eu estou mostrando esse diagrama aqui que está nesse livro, é o que está lá em cima no quadro. Né? Esse diagrama aqui. Acho que você tem esse livro. Né? Então a primeira trombeta tem esta aplicação. Vamos para a segunda trombeta agora. Apocalipse 8:8. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo. Desculpa, eu estou indo primeiro. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar, né? Lançar novamente símbolo de juízo, mar aqui símbolo de pessoas, né? Uma coisa como um grande monte símbolo de poder, ardendo em fogo, tornou-se em sangue a terça parte do mar. Aqui nós temos então a questão de ataques por via naval, né? Ataques vindo pelo mar. Enquanto o primeiro ataque veio do norte por terra, o segundo ataque, que foi cumprido por Genserico, né? Ele veio por mar. Ele veio pelo mar Mediterrâneo. Então você vê aí a segunda trombeta sendo cumprida por Genserico de 428 a 468, mais ou menos. Tá? Ele pertencia ao povo vândalo, enquanto Alarico, da primeira trombeta, pertencia ao povo godo. Vamos para a terceira trombeta? No livro, versículo 9, né? E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Aí ressaltando essa questão do oceano, né? Essa questão aí do mar sendo afetado. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Aqui a gente tem a estrela, né? A estrela pode simbolizar um anjo, pode sim. Pode simbolizar um líder também. Vocês lembram daquela passagem de Ellen White, que no final dos tempos muitas estrelas da nossa igreja se apagariam? Pode simbolizar um líder também. E aquele líder caindo é um líder apóstata, caindo sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Nós temos aí uma outra forma de ataque. A primeira por terra, a segunda por mar, a terceira por rio. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Então isso aí foi cumprido por Átila. E o destaque da história de Átila é essa questão das conquistas ao longo dos rios. Vamos para o versículo 12, quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. Aqui é interessante, você vê sol, lua e estrelas junto. Vamos lá para Gênesis.
Gênesis 37, versículo 9. É o sonho que José teve, que seu pai, sua mãe e seus irmãos se curvariam perante ele. E ele usa um termo muito interessante. Gênesis 37, versículo 9. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então você vê aí sol, lua e estrelas juntos como símbolo da liderança familiar, mas aqui como nós vimos que as trombetas se referem ao poder que oprimia o povo de Deus, a liderança desse poder. E aí você vê pela primeira vez Odoacro como o primeiro bárbaro que reinou efetivamente na Itália e apagou aqui o sol, a lua e as estrelas. Ele foi lá e governou. Né? Ele afetou toda aquela estrutura administrativa aí do Império Romano. Odoacro, ele era do povo Érulo. Então você vê aí as 4 primeiras trombetas sendo cumpridas por Alarico, povo godo, Genserico, Vândalo, Átila, Uno e Odoacro, povo Érulo. Então, vamos agora para o versículo 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 os habitantes que habitam sobre a terra, por causa das vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Esse ai, ai, ai é o motivo pelo qual as 3 últimas trombetas, então a 5ª, a 6ª e a 7ª, são chamados de os 3 ais. O primeiro ai é a 5ª trombeta. O segundo ai é a 6ª trombeta. O terceiro ai é a 7ª trombeta. Então vamos ler então a 5ª trombeta. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e deu uma estrela que do céu caiu na terra. Então você vê de novo um líder caído, um líder apóstata. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Chave é um símbolo de autoridade, abismo é um símbolo da terra em caos. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do fogo escureceu-se o sol e o ar. Aqui não é mais sol, lua e estrelas, mas sol e ar. Né? Sol, símbolo da justiça de Cristo, e ar, símbolo do Espírito Santo, que é como o vento, né? Que não se vê, mas você sente. Então você vê aí uma questão religiosa, né? Uma questão, uma trombeta de um líder apóstata que afeta essa questão religiosa. E no versículo 3 você vê que eles eram muito numerosos. Da fumaça deram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Gafanhoto na Bíblia, você vê, foi uma praga do Egito. Deus teve que soprar um vento oriental para esses gafanhotos irem. E também você vê outra passagem lá em Josué, que eles comparam os midianitas como gafanhotos. E nos 2 casos, os gafanhotos vêm do Oriente. Então eles identificaram essa trombeta como um poder vindo do Oriente, um poder muito numeroso, com uma falsa religião. Eles concluíram então que se referiam ao Império Otomano. Essa trombeta então se aplicou ao Império Otomano. Vamos lá, versículo 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então aqui nós temos uma profecia de tempo. Percebeu? 5 meses. Agora vamos para o 4. Então esse poder ele vai ficar incomodando o Império ali Romano por 5 meses. Né? Então vamos lá. Um dia na profecia equivale ao que mesmo? Um dia por um dia. Um dia profético igual a um ano. E um
mês profético. Um mês profético. Um mês tem quantos dias? 30. 30 anos. Quantos meses está escrito na profecia? 5 meses. 5 meses proféticos, quantos anos? 150 anos. Então, o que eles descobriram, né? Por 150 anos, o Império Turco-Otomano ficaria incomodando o Império Romano sem, porém, matar, né? Só atormentando. Então, eles descobriram aqui que isso realmente aconteceu, e começou no dia 27 de julho, 27 de julho de 1299. E durou, foi até o dia 27 de julho. Você encontra as evidências históricas na biblioteca do Centro White, está tudo online, estudos bíblicos. Durou 150 anos, mais 100 anos, 1399, mais 50 anos, 1449, é isso? Então você tem aí o cumprimento dos 150 anos aí da quinta trombeta. Vamos continuar ali. Foi-lhes permitido não os que matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. O seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Versículo 6 agora. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, destacando o poder bélico, né? E sobre as suas cabeças havia umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como de leões, suas couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões e aguilhões em suas caudas. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, em hebraico era Abaddon e em grego Apolion. Passado é já um ai, ou seja, acabou a quinta trombeta. Eis que ainda vem 2 ais, as 2 últimas trombetas, a sexta e a sétima. Vamos ver a sexta. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Então, o altar de ouro é uma voz ainda que vem. Que altar de ouro que está diante de Deus? É o altar de incenso, ainda no lugar santo. Então, essa trombeta ocorre ainda no lugar santo, antes de 1844. A qual dizia ao anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos. Não são os 4 anjos que seguram os 4 ventos da terra, são os anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, que é o que está escrito aqui. Porque havia 4 principais sultanatos de que se compunha o Império Otomano: Anipo, Icônio, Damasco e Bagdá. Então, por isso aí, vai ser uma trombeta que vai afetar esses 4 sultanatos. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, nessa trombeta aqui que a gente viu, eles só poderiam atormentar, né? Por 150 anos eles atormentaram. Aqui, pela primeira vez, o imperador romano declarou que somente governava porque tinha permissão do turco. Então, aqui, pela primeira vez, ele reconheceu a autoridade do poder otomano. E aí, a partir dessa data, então, o Império Otomano tem poder não só não para atormentar, que é a quinta trombeta, mas agora poder para matar. Por quanto tempo? É o que está escrito aqui, olha só, no versículo 15. Foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Nós vimos que é uma profecia antes de 1844, então se aplica o princípio de interpretação dia-ano. Então vamos ver.
dia profético, nós vimos que vale um ano, não é? Mas aqui o versículo fala: um dia profético, dia, mês, ano e hora. Um dia profético, um ano, né? Um mês profético, eu paguei aqui. Um mês profético, quantos anos? 30. Um ano profético. 360. Agora é difícil, uma hora profética. Um dia profético é um ano. Uma hora. Quantos dias? Ó, um dia profético equivale a um ano ou 360 dias, né? Um dia profético são 360 dias. Um dia profético tem 24 horas proféticas. 24 horas proféticas equivalem a 360 dias. Se eu dividir tudo por 24, 360 dividido por 24, quantos dias sobram? 15 dias, né? Tudo bem? Fica uma dúvida nessa outra aqui. Né? É assim, ó, um dia tem 24 horas, né? 24 horas do dia. 24 horas do dia equivalem a 360, né? Um dia profético é um ano. Mas um dia profético tem 24 horas proféticas. E um ano tem 360 dias. Se um dia equivale a um ano, uma hora profética equivale a quanto? Né? 24x igual a 360, x igual a 15, né? Aí se conclui então que esse poder ficou atacando, vamos chamar tudo agora, por quanto tempo? 391 anos. E 15 dias ele ficou atacando até ser derrubado. E é isso que Ellen White escreveu no livro Grande Conflito. No ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josias Litt, um dos principais pastores que pregaram no segundo advento, publicou uma explicação do Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Romano. Segundo seus cálculos, essa potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. Como é que ele chamou esse mês de agosto? Lembra que tinha acabado quando mesmo? Não era no dia 27 de julho de 1449? Vou somar aqui 391 anos mais 15 dias. 391 anos mais 15 dias. Aqui, 1450. Pega aí a calculadora do seu celular. Vamos ver a conta, vamos fazer a conta juntos. Um 449 mais 391. Deu 1840, né? 1840. Ano de 1840. Mais 15 dias, estava no dia 27, teve 28, 29, 30, 31, foram 4. Sobraram 11, né? Então, dia 11 de 8 de 1840, que é o que está aqui no grande conflito. Segundo seus cálculos, essa potência poderia ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. E poucos dias apenas antes do seu cumprimento, escreveu: admitindo que o primeiro período de 150 anos que nós vimos se cumpriu exatamente antes que dê após a submissão ao trono com a permissão dos turcos, e que os 391 anos, 15 dias, começaram a visitar no primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840. Daí a comprovação para o que está escrito no livro O Grande Conflito. Então, aí, com a sexta trombeta, a queda do Império Otomano foi isso que despertou o interesse das pessoas que viram que esse princípio de ano estava correto
que chamou a atenção para a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Essa foi a sexta trombeta, só falta uma. Vamos lá para Apocalipse 11, vamos encerrar? Apocalipse 11, versículo 15. A sétima trombeta. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, todo-poderoso que és e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grandes salvos. Abra o livro Grande Conflito que você tem aí com você na página 180. Para acabar já, temos pouco tempo. No segundo parágrafo, 180. Deixa eu ver se essa página é mesmo aqui. Perdão, é 184. É o primeiro parágrafo da página 184. Olha só, a Ellen White ela vai copiar esse texto aqui de Apocalipse 19 para falar quando Cristo se cumpriu. Essa página 184. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança, Apocalipse 11, 19, que nós acabamos de ler. A arca da aliança está no lugar santíssimo, segundo o compartimento do santuário. O cerimonial do tabernáculo, terreno, que servia como cópia e sombra daquele que está nos céus, e que essa parte só era aberta no grande dia da expiação para a purificação do santuário. Por isso, o anúncio de que o templo de Deus estava aberto e a arca da sua aliança era visível, aponta para a abertura do lugar santíssimo do santuário em 1844, quando Cristo entrou ali para realizar a obra final de expiação. Então você vê aí então que desde esse período até hoje nós estamos vivendo então sob o som da última trombeta, a sétima trombeta. Vimos então como se cumpriu cada uma, vimos qual foi a trombeta que fez as atenções despertarem para o final das 2.300 tardes e manhãs. Vimos aqui então que nós estamos sob a sétima trombeta. Vamos agora revelar o mistério da sétima trombeta. Se você for aí para Apocalipse 10, versículo 7, você vê que essa trombeta, que começou em 1844, vai até o final, é isso que nós vamos ver, vai até o final aqui, vai até a volta de Jesus. Capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Vamos lá, 1 Coríntios 15, vamos ver o que segredo é esse. É aplicável sim a revelação do dia e da hora da volta de Jesus, e Paulo também fala aqui sobre outro mistério. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, ó mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí a Bíblia faz a ligação da sétima trombeta desde 1844 até a ressurreição, até o final, realmente. Então, creio que nós cumprimos aqui o objetivo da mensagem de hoje, entender o significado das trombetas, as cerimônias de Israel e também as 7 trombetas do Apocalipse,
Que Deus abençoe a todos. Um feliz restante de sábado e uma feliz semana para vocês.